Olá, eu sou o Lucas Fernandes, analista de treinamento e desenvolvimento do NUB, também sou especialista em carreira. E você percebeu se a sua vida mudou do início do ano para cá? Você percebeu se a sua vida acadêmica mudou do início do ano para cá? A gente sabe que com a pandemia, diversas esferas sociais foram alteradas. A nossa vida acadêmica, nossa vida profissional, nossa vida social e principalmente o mercado de trabalho. Então é muito importante que a gente pense o quanto o mercado de trabalho está mudando cada vez mais rápido e também quais são essas competências necessárias para esse profissional do futuro. Vamos falar um pouquinho sobre o que o mercado de trabalho espera desse profissional que está entrando agora nesse novo mercado e nesse novo conceito de normal. Sempre que nós falamos sobre mercado de trabalho, muitas pessoas pensam que as competências necessárias somente estão ligadas ao que a gente chama de hard skills. O que são hard skills e o que são soft skills? E mais do que isso, o que são tech skills? Bom, tudo isso tem a ver com competências. Quando nós falamos sobre competências profissionais, ou seja, quando nós falamos sobre hard skills, nós estamos falando sobre competências que basicamente nós conseguimos aprender num curso. Competências técnicas são todas aquelas voltadas às nossas capacidades e habilidades. Por exemplo, nossa capacidade de programação, de entender um novo processo, de entender um procedimento, ou até mesmo nossa capacidade de processamento de informação, de comunicação, de vendas. Vocês concordam que isso tudo são competências que nós aprendemos em um curso ou em outro? Mas quando nós falamos de soft skills, elas estão muito mais ligadas ao seu comportamento. O que é um exemplo de soft skills, por exemplo? A nossa capacidade de ter empatia, de um bom relacionamento interpessoal, de trabalho em equipe. E pensando nisso, o Fórum Mundial de Economia levantou as 10 competências para o futuro para os profissionais a partir do ano de 2020. Olha só que interessante. Essas competências foram eleitas pelo Fórum Mundial de Economia no ano de 2017. Obviamente, eles não sabiam que essa pandemia iria acontecer em 2020. E o mais interessante de tudo isso é que essas 10 competências para o profissional do futuro são hoje muito mais necessárias do que antes. Quais são essas 10 competências e por que elas são importantes? E mais do que isso, como que a gente pode pensar em desenvolver essas 10 competências? Perceba também que sempre que nós falarmos em competências para o futuro, nós estamos falando de qualificações humanas, de capacidades humanas. E por mais que nós tenhamos uma vaga ideia de que no futuro boa parte dos empregos serão substituídos por uma inteligência artificial ou por um processo, mesmo assim, as competências necessárias são aquelas que nós, humanos, desenvolvemos. Então, preste atenção em tudo que a gente desenvolve no dia a dia, na conversa, no olho. Vamos falar um pouco sobre quais são essas competências. A primeira delas, nós chamamos de capacidade de resolução de problemas complexos. Sempre que nós falamos hoje no mercado de trabalho em resolver um problema, a gente já não consegue mais pensar que vai ser resolvido de uma forma simples. Basicamente, as nossas funções elas são todas interdependentes. Nós precisamos de outras pessoas para resolver problemas. E notem que não estamos falando só de micro-equipes ou de uma microcultura. Por exemplo, quando nós estamos resolvendo problemas, não estamos falando só sobre resolver problemas com a minha equipe. Mas vamos pensar macro. Vamos dar um exemplo macro. Olha só, gente, todo mundo soube o que aconteceu, infelizmente, no Líbano, algum tempo atrás, aquela grande explosão. E você deve pensar, ok, mas o que isso que está acontecendo do outro lado do mundo influencia na minha vida aqui? Uma curiosidade, e que também influencia diretamente a nossa vida, é que o Brasil tem a maior comunidade de pessoas nascidas do Líbano que moram fora do Líbano. Ou seja, o Brasil tem a maior comunidade de libaneses fora do Líbano. E no Brasil nós temos mais libaneses do que no próprio Líbano. Então, será que algo que acontece lá no Líbano influencia diretamente a saúde mental das pessoas aqui, a forma de trabalho e até mesmo um pouco da nossa cultura? Sempre que eu pensar em resolver problemas complexos, eu tenho que ter essa visão macro das coisas. A nossa segunda capacidade, segunda competência para o futuro é a capacidade de pensamento crítico. Uma pergunta é, você já caiu em alguma fake news? Você já acreditou em alguma fake news? Você já acreditou que o papelzinho do Trident era comestível, basicamente? Sempre que a gente fala nisso, esse é um exemplo para falar o quanto a nossa capacidade de pensamento crítico é necessária. Hoje nós temos acesso a milhões de informações a todo momento e sobre qualquer assunto. Quanto mais a gente conseguir discernir o que é fato e o que não é fato, e principalmente o que é relevante e o que não é, e mais do que isso, do que é relevante, o quanto aquilo vai afetar o nosso planejamento,
nós vamos ter uma capacidade de pensamento crítico. Empresas hoje procuram por profissionais que tenham um olhar que vai além do óbvio e consigam apontar melhorias, mesmo que essas melhorias fujam do habitual. O pensamento crítico é um grande diferencial. A nossa próxima competência para o futuro é a capacidade de criatividade. Sempre que nós falamos sobre criatividade e inovação, muitas pessoas imaginam que isso tem a ver com um dom. Você nasceu criativo, né? A gente nasce brilhando. Basicamente, a criatividade, assim como todas as outras competências, é algo que a gente consegue desenvolver ao longo da nossa prática. Sempre que a gente pratica e que a gente muda o nosso olhar, a gente consegue ampliar a nossa capacidade criativa. Uma dica para sermos cada vez mais criativos é romper com os padrões que todos nós seguimos. Por exemplo, eu imagino que todo dia você deve acordar no mesmo horário, ter os seus rituais no mesmo horário, por exemplo, acordar, lavar o rosto, escovar os dentes. Quando você liga o seu computador, você abre as mesmas abas, ou você vai para a faculdade ou para os seus afazeres pelo mesmo caminho, pega sempre o mesmo ônibus, tenta sentar sempre no mesmo banco. Isso são comportamentos padrão que todos nós aprendemos a ter exatamente para conseguir viver melhor. Por outro lado, isso faz a gente assumir um comportamento mais robotizado e a gente para de criticar o que está acontecendo e para de pensar criativamente. Então se informe com fontes diferenciadas, rompa os padrões que você tem vivido, leia coisas que você nunca leu, assista coisas que você nunca assistiu e assim você vai criar combinações cada vez mais criativas. A nossa próxima capacidade é a inteligência emocional. Então quando a gente fala de inteligência emocional, muitas pessoas pensam que diz respeito à nossa capacidade de controlar as emoções. Então vamos fazer um teste? Fica feliz agora. Você concorda que você não controla isso? Você não consegue girar a chave da felicidade ou da tristeza. Você não consegue pegar a sua tristeza ou raiva e colocar num potinho e deixar guardado. A gente literalmente não controla as nossas emoções. Então, afinal, o que é inteligência emocional? Basicamente, a nossa capacidade de conhecer o que está acontecendo com nós mesmos, conhecer as nossas emoções e o porquê delas acontecerem. E não tentar controlá-las ou abafá-las, mas entender de onde elas vêm e para onde elas vão. E seguindo esse ritmo, usá-las ao nosso favor. Notem que não há problema da gente manifestar as nossas emoções. Por exemplo, imagina se você está no seu ambiente de trabalho e alguém começa a chorar. Muitas pessoas pensam que esse chorar é algo negativo, é uma pessoa emotiva, uma pessoa fraca, uma pessoa sensível. Mas e se eu falar para você que o chorar não é o problema? E se eu falar para você que o chorar, ele é aceito desde que esteja dentro do contexto? Por exemplo, imagine que essa pessoa acabou de ser promovida para um cargo que ela estava esperando há muito tempo e agora ela começou a chorar. Esse chorar é um choro de reconhecimento, é um choro de conquista. Esse chorar é um chorar super aceito. Agora, se nós estamos num treinamento, por exemplo, de tributação fiscal, mostrando um monte de planilhas, e aí essa pessoa começa a chorar, realmente esse choro ele é inadequado, ele está fora do contexto, e isso sim mostra que essa pessoa não tem a inteligência emocional necessária naquele momento. Então, manifestar as emoções é super válido, desde que esteja dentro do contexto adequado. A nossa quinta competência para o futuro, ela está junto com a sexta. Tá? A quinta seria a coordenação com a equipe e a sexta seria a capacidade de liderança e gestão. Hoje a gente sabe que tudo que nós fazemos envolve pessoas, não importa qual seja a sua função ou qual vai ser a sua função no futuro. O fato é que nós vamos precisar da aprovação de outras pessoas, vamos precisar do trabalho de outras pessoas e outras pessoas precisarão do nosso trabalho. Então a nossa capacidade de estar alinhado ao momento dos outros, de entender as expectativas dos nossos colegas e mais do que isso, de saber lidar com a diversidade e com as adversidades de uma equipe. Então, quanto mais pessoas pensarem diferentes numa equipe e quanto mais essas pessoas que pensam diferentes conseguirem alinhar os objetivos, mais essa equipe vai funcionar. Porque sem diversidade, geralmente nós não temos criatividade nas equipes. Quando todos pensam igual é porque ninguém está pensando. A nossa próxima competência para o futuro é a capacidade de julgamento e decisão. Imagino que você já deve ter perdido um tempo escolhendo o que você ia assistir nos streamings por aí. Por exemplo, numa Netflix, na Amazon, ou seja, onde for, né, qual for o streaming que você está escolhendo, produtos que você esteja comprando, quanto mais opções nós temos, mais difícil é a nossa escolha. Por exemplo, um exemplo prático do dia a dia. Imagina que você vai comprar um shampoo. Imagina que você vai comprar um shampoo para cabelos encaracolados, tá?
Se você tem duas opções de shampoo, é muito fácil você escolher, você vai escolher entre uma e outra. Agora, se você tem 25 opções e você só vai levar um, note que você está levando um shampoo, mas você está deixando 25 opções para trás. Isso nós chamamos, na psicologia e também na filosofia, de paradoxo da escolha. O que é o paradoxo da escolha? Quanto mais opções nós temos, mais difícil é a escolha, porque maior vai ser o luto das opções que a gente não está levando. Então notem que se você levar só um shampoo, você está deixando 24 opções para trás. E provavelmente uma dessas 24 opções pode ser melhor do que a que você escolheu. Então a gente tem que lidar com o luto de deixar 24 opções para trás. Isso acontece no mercado de trabalho. Quando a gente está trabalhando no dia a dia, nós temos muitas opções de solução de problemas, muitas decisões a tomar. Quanto mais assertivos e assertivas nós conseguirmos ser nessa tomada de decisão, esse vai ser um grande diferencial. A nossa próxima competência para o futuro é a nossa capacidade de orientação a serviços. O que isso quer dizer? Hoje, nós todos, como clientes de uma organização, nós muito mais priorizamos um serviço e a qualidade no atendimento do que um produto em si. Imagino que vocês já devem conhecer pessoas que abriram mão de ter um carro para andar somente usando aplicativos de mobilidade. Ou, por exemplo, imagina se você tivesse que ter um DVD físico para cada filme que você assistiu no streaming nos últimos meses ou anos. Notem que a gente não está pagando para ter um produto, mas a gente paga para ter direito ao acesso quando a gente achar melhor. E todas as organizações estão prestando atenção nisso, o quanto os serviços são relevantes e são necessários. E hoje, nós, profissionais, hoje e no futuro, precisamos saber também que a orientação a serviços, a colaboração, a entender que as pessoas elas estão propícias a solicitar um serviço, vai ser um grande diferencial. Quanto mais formos orientados e orientadas a um serviço, mais seremos profissionais do futuro. E as duas últimas competências para o futuro também são relacionadas. Seria a capacidade de negociação e mediação de conflitos e a capacidade de flexibilidade cognitiva. Então, o que é a mediação e a negociação? Basicamente, quando nós trabalhamos com pessoas que pensam diferente, têm objetivos diferentes, a nossa capacidade de entender o ponto de vista do outro e quais são os objetivos do outro nessa negociação sempre serão um grande diferencial. Claro que a gente precisa mediar esses conflitos, apresentar de forma clara quais são os nossos objetivos e entender os objetivos do outro. E a capacidade de flexibilidade cognitiva tem a ver com a nossa capacidade de desaprender o que nós já aprendemos, desconstruir conceitos, desconstruir valores e reaprender de uma forma totalmente nova. Tem uma frase muito interessante do Alvin Toffler, que é um dos maiores futuristas, ou seja, um dos maiores pesquisadores do futuro, e ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não é a pessoa que não sabe ler ou escrever, mas é a pessoa que não sabe aprender, desaprender e reaprender de uma forma totalmente nova. Quanto mais a gente conseguir se adaptar a esse futuro, mais seremos profissionais capacitados no século XXI. A gente sabe que a mudança é a única constante. E para ser um profissional do século XXI cada vez mais capacitado, entre no site do Nube, o www.nube.com.br, ou acesse esse QR Code aqui. Lá você vai encontrar diversos conteúdos sobre mercado de trabalho, tendências e as melhores oportunidades de estágio. Para isso, mantenha o seu cadastro sempre atualizado. E não deixe de aproveitar todo o conteúdo disponível na Feira Nube de Estágios.